E daí, eventualmente, você teve uma relação há algum tempo com uma senhora, né? E do nada ela aparece lhe convidando para amigavelmente fazer um DNA. Na verdade, ela só precisa do... Olá, meu nome é César Mello, eu sou jurista nível 3, advogado especialista em direito público, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma aula complementar do Sobrevivendo ao Estado Totalitário, especialmente para os varões, né? Para os do sexo masculino capazes de fecundação. Nós vamos falar como o Estado intervém na relação homem-mulher, né? Masculino, feminino, genitor, genitora, varão, varoa. Uma situação de risco para os varões quando se relacionam com as varoas. Essa aula aqui vem de uma situação real que ocorreu num grupo. Começou com um papo de um amigo meu precisa de uma orientação e terminou com uma orientação que com certeza salvou, se não a vida, os bolsos, né, de um rapaz aí que teve noites quentes com uma varoa. Então essa aula é para explicar quais são as condições e quais as situações, como você deve lidar com isso para evitar ser espoliado pelo papai Estado, pagando pensão para um filho que muito provavelmente, com quase absoluta certeza, não é seu. Porém, as genitoras se utilizam de brechas que estão muito mais para um buraco proposital, postas na lei justamente para evitar a formação normal de famílias, né? E garantir que todas as pessoas tenham como único ponto de apoio o Estado. Já peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você for uma genitora que por acaso se ofenda com o que eu vou falar aqui, já deixe os seus comentários indignados, você está errado, não é assim, etc, etc, aqui, né, abaixo, né? Lembrando sempre que aqui no canal nós temos um concurso divertido, né? Que é o concurso do comentário fixado no topo. Então só é possível fixar um comentário no topo. Então para todo vídeo eu fico olhando e seleciono ou o comentário mais inteligente ou o comentário mais imbecil, certo? E como só dá para fixar um, eu seleciono ou o comentário mais inteligente ou o comentário mais imbecil. O plot twist é que eu não digo qual é qual, eu simplesmente fixo no topo e deixo para a ágora da internet, né, dizer qual é qual, se o seu comentário é muito, muito inteligente, se o seu comentário é muito, muito imbecil, né? Então não deixe de comentar para participar do nosso concurso do comentário fixado no topo. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, antes de iniciar eu vou pedir, por favor, considere se tornar um apoiador do canal com valores a partir de R$ 7,99, se eu não me engano, certo? Sendo um apoiador, você tem acesso a vídeos que são lançados com prioridades para os membros do canal, além de participar da Confraria do Abacaxi, que é um grupo fechado, selecionado, né, onde nós falamos coisas e muitas vezes tem algum vídeo que tem alguma parte que não dá para soltar para todo mundo, aí a gente faz um Director's Cut, que daí fica exclusivo para membros, em geral com um rage mais exaltado, alguma palavra de baixo calão, né, que daí fica exclusivo para membros, certo? Dito isso, vamos pôr sobre a mesa qual é a situação. Então, qual é a situação, né, que torna isso aqui uma aula sobre sobrevivendo no Estado totalitário, né? Estava eu num grupo, e daí me marcou no grupo um rapaz contando a história que aconteceu com um amigo dele, que é qualquer história, uma moça com quem há um ano atrás, né, ele tinha se relacionado intimamente, mandou mensagem para ele mais ou menos no seguinte teor: olá fulano, eu sou a fulana, lembra de mim? Nós ficamos mais ou menos na época tal, né, e disso nasceu uma criança, né, e você provavelmente é o pai, então eu estou te mandando essa mensagem para saber se você pode fazer um exame de DNA, eu pago o exame. Certo? Então, né, uma senhora, né, teve um relacionamento
efêmero com ele, disso engravidou e agora, mais de um ano depois, a criança já nasceu, etc, 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 está mandando mensagem, se propondo a pagar o exame de DNA para ele. Olha que maravilha, né? Olha, eu banco para saber se você é o pai, certo? Na hora, né? Eu chamei ele no privado e perguntei, cara, isso daí é uma história do amigo seu, isso é uma história sua? Ele falou, não, a história é minha. Eu falei, então não mande mensagem, porque isso é uma cilada, Bino. Cilada, Bino. É uma cilada, Bino. E daí eu falei pra ele, ó, eu vou te ajudar. Só que, duas coisas. Primeiro, eu vou te ajudar lá no grupo, né, manter uma história do que é com um amigo seu, né? E daí já tava todo mundo no grupo zoando ele, que ele tinha virado pai e tal mesmo, né? Falei, duas coisas, eu vou te ajudar. E segundo, vai virar vídeo. Beleza? Beleza. Aí eu peguei e falei no grupo abertamente, né? E expliquei qual era a cilada na questão, tá? Veja bem, não existe um sentimento de alma caridosa dessa senhora, certo? O que aconteceu muito provavelmente, e eu digo isso baseado em anos de advocacia nessa área, apesar de não ser a minha especialidade, antes de eu conseguir uma carteira de clientes suficiente para trabalhar na área de licitações, eu advoguei muito na área de família, certo? Hoje em dia eu advogo na área de família exclusivamente em questões de alta complexidade, né? E por indicação, né? Então, um cliente indicou um outro cliente, já é um cliente, alguma coisa nesse sentido, certo? Não pego casos no varejo disso, tá? Mas nos vários anos que eu advoguei nessa área, eu descobri o seguinte, você veja bem, hoje, conforme está a legislação, basta para que a mulher receba alimentos provisórios, ou seja, uma pensão a ser paga enquanto corre o processo, é que ela demonstre minimamente que teve uma intimidade com o réu, certo? Então, e isso foi sendo flexibilizado cada vez mais. Quando eu comecei a advogar, né, lá nos primórdios, quando o processo ainda era em papel e você tinha que separar 2 dias por semana para ir lá no fórum, pegar o processo para olhar, porque saiu o despacho no Diário Oficial assim, em relação ao despacho de folhas tal, manifesta-se a parte em 5 dias, né? E eles não se davam nem o trabalho de colocar na publicação o raio do despacho, né, para a gente saber o que era que o juiz queria. Eles tinham que sair correndo, ir lá no fórum, ficar na fila, esperar, né, dar vazar sempre, né, ficar lá na fila, ficar esperando e tal, não sei o quê. Aí se você mandava o estagiário, eles não deixavam o estagiário ver o processo, porque era segredo de justiça. O processo de família corre sempre em segredo de justiça, né? Então tinha que ir lá pessoalmente, separar 2 dias por semana, ficar indo lá no fórum, pegar os processos para ver o que raios o juiz queria, né? Então eu sou dessa época. Nessa época, para sair alimentos provisórios, era necessário que comprovasse um relacionamento. Então, quando você ia entrar com o processo em favor da mulher, você tinha que demonstrar, olha, tem foto junto, passaram aniversário junto, já conviviam, moravam sob o mesmo teto, etc, 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 etc. Porque, em regra, naquela época, lembre-se, eu sou velho, certo? Naquela época, olha os meus barba branca aqui, então, eu sou velho, tá? Então, e eu comecei a advogar muito jovem, então passei na OAB, assim que eu me formei, eu passei na OAB, inclusive para o pessoal que fica falando, tem inveja porque não passou no concurso ano. A prova da OAB que eu passei foi a prova mais difícil, que mais reprovou na história da OAB até hoje, certo? Então tá, eu passei no concurso ano, tá? Então tá. Eu sou velho, comecei a advogar há muito tempo, naquela época, né, muito tempo atrás. O entendimento da justiça era que precisava comprovar, porque dificilmente havia relacionamentos que geravam gravidez quando eles eram assim efêmeros, né? E os relacionamentos efêmeros eram reservados a uma certa parcela da sociedade. A justiça dava pouca credibilidade à palavra dessa parcela da sociedade por causa dos múltiplos relacionamentos íntimos que essa parcela tinha. Certo? Entenda o que quiser. Do que o César Mello está falando? Põe nos comentários. Mas hoje é 2025, né? Nós tiramos um bandido da cadeia para pôr na presidência. Então
as coisas mudaram, né? Há uma modernidade e hoje o entendimento é que basta uma mínima, qualquer coisinha. E nos seus mínimos detalhes. Que demonstre que houve um relacionamento íntimo, que a regra é o deferimento dos alimentos provisionais. Então, qual é o truque que estava sendo dado ali no caso? O truque é o seguinte: essa moça, né, segundo o relato da pessoa que estava conversando comigo, não era da cidade. E um dia ela teve a vontade de passar uns dias na cidade. E, ao passar os dias na cidade, ela teve vontade de se relacionar com todos os homens da cidade que tivessem dispostos a se relacionar intimamente com ela. Então, o que ela fez? Ela foi para a cidade e, estando na cidade, ela mandou mensagem de Facebook para todo mundo da cidade, perguntando se não queria ter um relacionamento íntimo com ela. Essa pessoa com quem eu estava conversando teve um relacionamento íntimo com ela. Segundo ele, não sabia que ela estava adicionando Deus e o mundo lá no Facebook, percebeu depois. Então, teve um contato íntimo com ela num dia, aí depois teve um outro contato, mas foi só para buscar a camiseta que ele tinha deixado lá no Airbnb ou o que for que ela estava lá, né? Não teve relações novamente e como eu havia matado a charada já, né? Eu disse para ele, eu falei, olha, meu amigo, pela minha experiência, né? Então, não se tratando de preconceito, mas se tratando de pós-conceito, né? O preconceito é quando você acha alguma coisa baseada em folclore tirado da bunda, né? Quando você acha alguma coisa baseada em anos de experiência trabalhando nisso, daí não é preconceito, é pós-conceito, porque você tem vários casos reais que você conhece, onde o comportamento foi desse jeito, e daí você desconfia que o comportamento será o mesmo. Com base no meu pós-conceito de anos de experiência, eu matei a charada para ele. Eu falei, bicho, essa mulher já estava grávida. Provavelmente engravidou de um Zé Ruela aí, que ela mesma sabe que não teria condições de ser pai dessa criança, dar sustento para essa criança. Aí o que ela fez como solução? Vou fazer um turismo sexual aí numa cidade à parte, né? E daí eu consigo uma série de outros candidatos a pais desse meu filho, né? E processo todos, né? E daí qual que é o truque? Qual que é a cilada Bino? A cilada Bino é que o que ela estava fazendo? Muito provavelmente ela já entrou com um processo contra algum outro cara, já recebeu alimentos durante toda a gravidez e quando a criança nasceu foi feito o exame de DNA e esse cara não era o pai e essa pensão foi cortada. E o que ela está fazendo agora? Ela está conseguindo provas documentais escritas da existência de intimidade para processar as outras pessoas com quem ela teve intimidade, porque mesmo eventualmente ela sabendo que essas pessoas não são o pai porque ela já estava grávida nessa época, e muito provavelmente ela sabe muito bem quem é o pai, só não convém pedir pensão dele por algum motivo. Põe nos comentários o motivo pelo qual você acha que ela não pediu a pensão para o pai que ela sabe que é o pai real, né? Põe aí nos comentários para mim. Então, como ela não pediu, como não convém pedir essa pensão, ela está pedindo para os outros. E por que ela vai fazer isso? Porque os alimentos no Brasil são irrepetíveis. Isso significa o quê? Se ela entrar com a ação com a prova escrita de que houve a intimidade, o juiz muito provavelmente vai deferir os alimentos provisórios, você vai pagar os alimentos provisórios por cerca de um ano e meio, que é o tempo que vai levar para o processo ser julgado, e quando encerrar esse processo, parabéns, você não é o pai, a pensão é cancelada, mas não existe a devolução do dinheiro, certo? Então, o que eu expliquei para o rapaz? Falei, olha, que lá vem a história. Você pode responder a mensagem, né, para evitar que ela entre com o processo, porque se ela está entrando com isso, ela já está com o advogado, ela já está orientada, e a orientação é: obtenha alguma prova escrita da intimidade, certo? Como você já viu que você tem trocas de mensagens ainda existentes no seu Facebook
de que essa intimidade existiu, então existe uma alta probabilidade de que ela só queja uma confirmação, certo? Mas o processo muito provavelmente já vai vir de qualquer jeito. Então você tem que, entendendo como funciona o Estado totalitário, você tem que dar uma resposta para ela que ela ou não possa usar, ou caso ela use, leve ao indeferimento dos alimentos provisionais, né? Então veja certinho, porque muito provavelmente essa mulher já estava grávida. E daí ele foi ver o histórico das mensagens e efetivamente tem uma diferença de mais de 30 dias entre a existência da intimidade e os 9 meses necessários para o nascimento da criança. A partir da data em que eles tiveram intimidade, com a data que ela informou do nascimento da criança, daria quase 11 meses de diferença, né? Então, como o ser humano tem uma gestação de 9 meses, essa criança, como eu presumi, com base no meu pós-conceito, ela muito provavelmente já estava grávida quando eles tiveram essa intimidade, certo? Então, expliquei para ele qual que é o truque, né? Então, qual que é o truque? O que você tem que saber? Se aparecer uma mulher com quem você teve uma intimidade efêmera há bastante tempo atrás, né, te convidando para fazer um exame de DNA, o que provavelmente está acontecendo é o seguinte: ela precisa de uma prova escrita de que vocês tiveram intimidade, e ela não vai se oferecer para pagar o exame de DNA, como ela disse, ela não vai pagar esse exame de DNA previamente. O que ela vai fazer ela vai fazer uma ata notarial da sua resposta, confirmando que a intimidade existiu, e com base nessa ata notarial, ela vai entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, e ela pode muito bem entrar com múltiplas ações de reconhecimento de paternidade, até porque essas ações correm em segredo de justiça. Então, se ela conseguir a confirmação de 5, 6 homens de que tiveram intimidade num período que provavelmente pode ser o pai da criança, ela entra com 5, 6 ações e pede pensionamento em cada uma dessas ações, certo? Porque uma ação não se comunica com a outra, vai depender do juiz verificar que são várias ações e daí ele tomar a iniciativa, que é altamente improvável. No máximo, na terceira, quarta ação, ele vai diminuir um pouco o valor do pensionamento que ele está deferindo e vai utilizar essa ata notarial para entrar com essa ação, e uma vez entrada com essa ação, o que ela vai fazer? Ela vai enrolar o máximo possível a realização do exame de DNA. Porque uma vez conseguida a liminar de alimentos provisórios, enquanto esse exame de DNA não for juntado aos autos, você continua pagando. E eu, por exemplo, já atuei em ações onde o exame de DNA negando a paternidade foi juntado aos autos e eu tive que entrar com agravo de instrumento, que é um recurso que você entra para o tribunal para conseguir cancelar o pagamento do pensionamento, certo? Sob a alegação de que o exame não estava correto, que tinha que ser repetido e, enfim, uma vez a pessoa que entrou com a ação tendo uma boa dose de certeza de que não era o pai, quando finalmente foi juntado o DNA confirmando que eu não era o pai, começou a entrar com atos protelatórios para evitar o cancelamento da pensão e a sentença final. Nesse caso específico, se eu não me engano, o cliente pagou ainda 6 meses de pensão até a gente conseguir no tribunal, né, que o tribunal reconhecesse o óbvio. O exame de DNA não é o pai, não faz sentido pagar mais um pensionamento, certo? Na verdade, nesse caso, o juiz da causa ficou com dozinha da mãe e resolveu fazer caridade com o chapéu alheio, enrolando mais uns meses até cancelar o pensionamento, né? Essa é a minha explicação para uma decisão tão sem sentido quanto aquela que eu tive que ir até o tribunal para cassar. Tá? Então, para essa aula do sobrevivendo ao Estado totalitário, o resumo é esse. Hoje, para uma mulher receber alimentos provisórios, basta ela possuir um indício de que houve intimidade. Não existe mais aquela necessidade de demonstrar que havia um relacionamento efetivo, etc, 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 capaz
de ser gerador, de provavelmente gerar essa criança. Né? Com as redes sociais ali, basta que a mulher tenha o print da troca de mensagens, que já é o início, aí ela vem com a conversinha mole para cima de você, lembra aquele dia que a gente ficou e tal, então eu tô preocupado. Aí você trouxa lá, vai lá e diz, pois é, eu não lembro também qual dia, mas eu confirmo que a gente ficou mesmo. Pau. Ela tira o print e entra com os alimentos provisórios e, via de regra, havendo um mínimo de informação que confirme que a intimidade ocorreu, vai ser deferido os alimentos e daí a chance de, caso a mulher saiba que você não é o pai e esteja usando esse truque, a chance dela enrolar o processo para estender o máximo possível o pagamento desses alimentos, por eles não serem repetíveis, é enorme. Tá? É uma coisa que via de regra acontece? Não é via de regra acontece de vez em quando, mas quando acontece, tem essas características específicas. A mulher, de repente, resolve que precisa ter uma intimidade com você hoje. Né? Lá de outra cidade, só para ter uma intimidade com você hoje. Muito provavelmente essa mulher já está grávida, sabe que está grávida, né? E provavelmente vai insistir em ter relação sem preservativo, etc. E depois vai tentar obter provas escritas de que essa intimidade ocorreu para entrar com os alimentos provisionais e essa exigência de que se haja uma comprovação mais forte de que essa intimidade ocorreu, ela não existe mais, né? Juntou lá que o ata notarial, ou às vezes só o print, de que tinham dado match no Tinder e trocado mensagem, acaba sendo o suficiente para fundamentar uma ação de alimentos com pagamento de alimentos provisórios. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso, né? Agradeço ao rapaz que passou a informação no grupo, né? Rendeu um tema para o vídeo, né? E vocês, né, potenciais genitores, fiquem espertos e trazer aqui a solução, né? Qual foi a solução que foi dada, né? Eu ajudei o rapaz, ajudei ele a redigir uma resposta onde ele, numa frase só, então não tem como cortar um pedacinho e tal, né? Caso faça ato notarial, vai ter que ir a informação completa pro juízo, e daí o juiz, olhando ali o processo, ele mesmo identifica a impossibilidade dele ser o genitor e acaba indeferindo os alimentos provisórios, caso ela peça, né? Então a resposta foi no seguinte sentido: boa tarde, senhora tal, né? Então, coisa extremamente formal, né? Lembro que tivemos relações conforme posso comprovar e já fiz a ata notarial das nossas conversas na data tal, colocou a data, né? Lembrando que nos encontramos novamente no dia tal, porém, né, foi só para buscar os meus pertences, conforme pode ser comprovado pelo fulano de tal que estava de testemunha. Me lembro ainda que foi tomadas providências em relação à concepção, né? Foi utilizado métodos contraceptivos, né? E ainda, né, considerando que o seu filho nasceu no dia tal, nós temos tantas semanas de gestação, o que torna cientificamente impossível que a nossa intimidade neonatal seja a origem desta gestação, né? Em todo caso, caso entenda necessário ainda para fins meramente de tirar a dúvida, me coloco à disposição para realizar o exame de DNA, porém ressalto que, se o for feito, né, o farei em laboratório escolhido por mim, com todo o procedimento acompanhado de um advogado, né? Lembrando mais uma vez que o fato da senhora ter me bloqueado nas redes sociais logo após a nossa intimidade e só ter retomado o contato após o nascimento da criança torna pouco provável, somado às datas do nascimento da criança e da intimidade, que eu seja o genitor, né? Sendo essa aceitação do exame de DNA apenas para confirmar o que já está confirmado cientificamente pelos outros dados, certo? Ou seja, é escrito de uma forma onde,
confirma-se a intimidade, porque negar a intimidade quando há conversas outras que dão indícios de que ela ocorreu é ruim. Porém, como ele tem a data específica e tem a confirmação da data específica, dar a resposta aceitando fazer o exame de DNA, mas fixando a data num patamar fora do que seria possível de ter a concepção, faz com que, se ela levar essa conversa aos autos do processo, se o juiz não indeferir o pedido de plano, porque não prestou atenção, essa informação ela já vai estar presente no processo, trazida pela própria parte autora, então fica fácil de ser utilizada pela parte ré para, se for o caso, cassar o deferimento de alimentos, nesse caso, tá? Em todo caso, fica aí a orientação para os senhores. Para as senhoras não dá porque, né, homem não engravida. Então não é uma questão de machismo, né? É uma questão de biologia, certo? Então trata-se de uma utilização do Estado que só as capazes de gestarem podem utilizar. E quem acaba sendo vítima desse mau uso da legislação acaba sendo sempre a parte masculina da relação íntima, certo? Então vocês que são parte masculina da relação íntima, fiquem espertos com isso. Primeiro, utilizem sempre métodos contraceptivos, né? Porque daí vocês evitam que esse tipo de coisa aconteça, né? Que você, no fim, no DNA dê você como pai mesmo, né? E de outro lado, se vier cheio de flores, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Tanto na hora de uma intimidade rápida, do nada, né? Uma moça te chamando para ter intimidades com você meio que do nada, como era o caso, né? A moça não era da cidade, foi para a cidade e de repente começou a convidar rapazes para ter intimidade. Segundo a pessoa que me informou, disse que ela teve intimidade com várias pessoas no período em que esteve na cidade, a informação que ele obteve depois. Então, você tem muita insistência de ter uma relação íntima numa data específica, é porque muito provavelmente essa moça não está encantada por algum afrodisíaco que comeu ou não, né? Muito provavelmente ela está grávida, sabe que está grávida, sabe que o pai não pode ser processado por qualquer motivo que seja. Deixe nos comentários os motivos pelos quais você acha que isso pode acontecer e precisa arranjar um outro pai para ser colocado na certidão desta criança, certo? E daí, eventualmente, você teve uma relação há algum tempo com uma senhora, né? E do nada ela aparece lhe convidando para amigavelmente fazer um DNA. Na verdade, ela só precisa do print de você aceitando fazer o DNA, porque daí ela prova que teve intimidade e ela entra com o processo, e esse DNA só vai acontecer lá na frente, depois dela receber, se possível, 3 anos de alimentos provisórios. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no canal, encaminhe para aquele seu amigo transante, né? Porque, em geral, são as pessoas mais potenciais de serem vítimas desse tipo de abordagem judicial. Beleza? Então, para esse vídeo é isso. Peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. É exatamente isso que eu falei, Alanzinho.